Ei, bem-vindo ao novo vídeo! As pessoas instalam câmeras na campainha por vários motivos, proporcionando aos proprietários uma sensação de segurança e tranquilidade. Mas a seguinte câmera de campainha gravou algo estranho e o dono da casa nem se atreveu a sair quando viu isso na filmagem. Quando a pessoa publicou o vídeo, mencionou que o ser se parecia com Gasparzinho, o fantasma camarada. Você pode ver a figura sombria se movendo na câmera, mas se você pensar que ela está apenas indo embora, fica ainda mais assustador porque uma figura escura também aparece à direita. Algumas pessoas pensam que é uma aparição de outra época. Outros sugerem que pode ser espíritos diferentes ou o mesmo espírito, de alguma forma, mudando de forma à medida que se afasta noite adentro. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Se você assiste a muitos vídeos assustadores, deve ter ouvido falar de Slenderman, um personagem fictício que se tornou popularmente assustador em 2009. No entanto, algumas pessoas afirmam ter visto Slenderman na vida real. Dois caras do canal do YouTube Shimmy Jim Hog também. O vídeo foi carregado em novembro de 2013 e vimos pela primeira vez uma pedra memorial com vários orifícios indicando uma cruz. Não sei por que tem buracos, mas os dois meninos estão sozinhos em um cemitério. E vem ao longe um homem esbranquiçado de terno. O que é assustador é que parece que o homem não tem rosto. Ele também está olhando para os meninos, mas eles decidem caminhar em sua direção. Logo depois disso, o vídeo parece terminar abruptamente. Então o que acontece a seguir eu não sei, mas alguns afirmam que este era o Slenderman. Qual sua opinião? Esta criança teve o momento mais aterrorizante de sua vida em um ônibus escolar, quando acidentalmente engoliu uma moeda. A princípio, o motorista do ônibus não sabia se acreditava nele ou não, mas logo ficou claro que o menino não estava brincando. Então a mulher entrou em ação. Ela parou o ônibus e executou a manobra de Heimlich. Felizmente, ela logo ouviu a moeda cair no chão e rolar, o que mostrou que o menino estava bem. O evento a seguir está entre os momentos mais assustadores já capturados na transmissão ao vivo. Hubsy, como o streamer é chamado, estava jogando quando de repente a porta atrás dele se abriu lentamente e depois se fechou. Mas isso não foi a única coisa que aconteceu, porque de repente a luz se acendeu no corredor. Ele decide se aproximar para desligar a luz novamente, mas logo em seguida a luz volta. Hubsy diz aos telespectadores que esta casa pertence a um amigo dele. Finalmente, outra coisa assustadora acontece quando uma caixa na mesa atrás dele voa. Se eu estivesse cuidando de outra casa e descobrisse que essa casa é mal assombrada, provavelmente já teria saído há muito tempo. O que você faria nessa situação? Você já assistiu a série de TV Doctor Who? Especificamente aos episódios com Weepy Angels, as estátuas que só moviam quando não estavam sendo observadas? O ditado em torno dessas estátuas em movimento era sempre não piscar perto delas. Um youtuber decidiu compartilhar um clipe intrigante capturando um momento arrepiante em um cemitério. Durante a transmissão ao vivo do local misterioso, ele tropeçou em uma estátua que parecia desafiar as expectativas convencionais. O movimento inexplicável deixou o youtuber e os telespectadores perplexos e intrigados. No vídeo, o braço da estátua é visto mudando sutilmente para a esquerda e após uma inspeção mais detalhada parece até subir ligeiramente. Infelizmente não foram fornecidos detalhes específicos sobre o cemitério, o que torna difícil aprofundar a sua história ou investigar as possíveis razões dessa misteriosa ocorrência. A falta de informação contribui para o caráter enigmático da situação, deixando as pessoas a perguntar-se o que este monumento congelado em pedra poderia ter feito para realizar um movimento tão inesperado. Neste vídeo vemos Becky, uma boneca que supostamente pertence a um homem chamado Jerry. Quando ele coloca Maury no armário ao lado de Becky e pergunta se ela pode empurrá-lo do armário, é o que acontece. Algumas pessoas nos comentários dizem que é uma coincidência e nada paranormal, mas o homem afirma que Becky está possuída. Maury acidentalmente caiu no chão por causa da sua cabeça grande? Ou Becky é responsável por isso? O que você acha? Este é um momento aterrorizante em que um homem empurrou as portas de um ônibus escolar que se preparava para um passeio escolar. Tudo foi capturado na câmera. Segundo a motorista, o homem disse a ela que alguém estava atrás dele. O que se seguiu foi uma perseguição tensa e em pânico. A polícia estava em seu encalço, mas o homem seguiu em frente e não tinha intenção de ouvir. Quando o ônibus foi forçado a parar em um cruzamento, um oficial corajoso arriscou sua vida para lutar para entrar, onde ele parou o ônibus e o homem antes que a situação piorasse ainda mais.
O vídeo a seguir não é tanto sobre fantasmas ou criaturas, mas é bastante assustador quando você pensa sobre isso. Vemos o avião voando perto de outro avião. Não tenho ideia até que ponto este clipe é real, mas o avião que vemos sendo filmado parece ser da companhia aérea Air Canada Rouge. Se olharmos de perto, até os pilotos estão sentados na cabine e sua expressão facial não diz muito. Não parece haver pânico, e também não ouvimos ninguém gritando no avião. O vídeo pode ter sido editado, mas parece bem realista. Mas por que os dois aviões voaram tão perto um do outro? Não faço ideia, mas isso parece muito assustador para mim. Não quero pensar em olhar pela janela e de repente ver outro avião voando ao seu lado. Acredita-se que quem viu o álbum de fotos nessa casa foi amaldiçoado. Na casa da avó de Watanabe havia uma porta que ela nunca deveria abrir. Após a morte do avô, a mulher estava no segundo andar quando um som vindo do andar de baixo chamou sua atenção. Para sua surpresa, a porta proibida estava entreaberta, com a avó presente, absorta em colocar um álbum de fotos dentro. Estranhamente, a mulher lembra que o rosto da avó parecia exibir um sorriso perturbador. No dia seguinte, ela foi explorar o que havia dentro da porta que não deve ser aberta. Ela descobriu um álbum de fotos cheio de bonecos assustadores. Pouco depois desse encontro, a mulher foi hospitalizada com febre alta. Ela se recusou a ver a avó pelos próximos 5 anos, e após o falecimento da avó, Watanabe contratou alguém para investigar a casa, mas acidentalmente deixou sua câmera para trás. O vídeo recuperado da câmera mostra o estado desgastado do álbum de fotos. O homem, Kaneko, que viu pessoalmente o conteúdo do álbum, passou por uma transformação marcante e perturbadora. Ele também adoeceu. O vídeo mostra ele dizendo a alguém, "Vem aqui", embora não houvesse ninguém lá. Mais tarde ele afirmou que sentiu uma ameaça tangível emanando do álbum de fotos, o que o levou a fechá-lo com fita adesiva e devolvê-lo ao baú antes de sair apressadamente da casa. Porém, o álbum foi encontrado no chão da casa 2 semanas depois. Ao revisar o vídeo, ele viu uma figura assustadora com a cabeça baixa ao fundo, embora afirmasse que não havia ninguém presente na casa. A próxima garota, chamada Sra. Kitty, estava andando pela cidade enquanto fazia um streaming para várias centenas de pessoas. A certa altura, ela se depara com um homem na rua que pergunta se ele pode cantar uma música para ela. Ela permite isso, mas depois que ela se despede novamente, o homem decide caminhar atrás dela. Ela para de andar e pergunta por que ele está fazendo isso, ao que ele explica que sentiu que apenas tinha que segui-la. Ele também fez perguntas estranhas, incluindo quantos anos ela tem. Ela decide fugir, mas o homem a persegue em plena luz do dia. Ela finalmente corre para uma loja e conta que está sendo seguida por um homem idoso e pergunta se ela pode ficar lá por um tempo. No entanto, o homem não entrou, então presumo que esse evento provavelmente tenha um final feliz. Este próximo indivíduo teve a infelicidade de alugar um Airbnb assustador, mas não foi assombrado por nada. Era um cachorro das sombras. A pessoa percebeu que algo estranho estava acontecendo quando o cachorro real começou a agir de maneira estranha. O cachorro percebeu que não era a única presença na sala e ficou assustado ao ver uma sombra passar. Quer você acredite ou não, os cães das sombras existem. A lenda dos cães das sombras é um fenômeno sobrenatural encontrado principalmente no folclore das Ilhas Britânicas. A situação desse vídeo atingiu um ponto de ebulição quando o cão das sombras se aproximou e tentou atacar o cão. A propósito, você sabia que os cães das sombras são frequentemente associados ao diabo e como arautos da morte? As descrições de cães das sombras geralmente os descrevem como cães maiores do que o normal, com olhos brilhantes. Esses cães sobrenaturais também são frequentemente associados a tempestades elétricas, encruzilhadas e caminhos antigos. Uma TikToker chamada Natalie tinha colocado uma câmera em seu banheiro porque ela estava regularmente ouvindo barulhos estranhos. Vendo o vídeo, de repente vimos mãos assustadoras emergindo de trás da cortina do chuveiro. Provavelmente isso foi encenado pela própria mulher, mas você pode imaginar se fosse ao banheiro à noite e visse essa figura atrás da cortina do chuveiro. Você provavelmente ficaria muito assustado. Você já esteve sozinho e jurou que sente como se alguém estivesse por cima do seu ombro? Você se vira e não há nada lá. O vídeo a seguir foi capturado por um usuário chamado Eusync, no qual vemos algo estranho acontecendo ao fundo. Você viu isso? Vamos mostrar para você novamente. Num momento fugaz que desaparece instantaneamente, um rosto fantasmagórico aparece por cima do ombro da garota. Esta revelação deixou os espectadores perplexos e gerou uma onda de especulações sobre a origem da figura. Para aqueles corajosos o suficiente, isso levanta questões assustadoras. Seria apenas um jogo de luz ou algo muito mais sinistro escondido nas sombras?
Alguns dizem que o cérebro pode fornecer informações visuais conflitantes que levam a alucinações ou a percepção de uma presença que não existe. Esse fenômeno foi observado em estudos onde foram induzidas presenças fantasmagóricas, mas neste caso, a figura parece ser um fantasma real, não acham? No vídeo a seguir, vemos um homem parado em algum lugar perto de uma estação de trem, com as mãos no bolso e fones de ouvido na cabeça, ouvindo um pouco de música. Em determinado momento, uma mulher aparece com um skate e uma lata de spray. Ela parece estar de olho no homem e eventualmente vai até lá e borrifa algo nas costas de sua jaqueta. Infelizmente não posso mostrar exatamente o que ela borrifou na jaqueta dele, mas posso dizer que começa com a letra P. Enquanto ela está fazendo isso, o homem parece não notar absolutamente nada. Não sei qual foi a intenção disso, mas seria muito constrangedor para o homem se outras pessoas vissem o que foi borrifado em suas costas. Um pouco depois, a vemos balançando seu skate. Portanto, qual era a intenção da mulher não está inteiramente clara, mas ela parece gostar. Também parece que ela sabe que está sendo filmada, o que torna tudo muito mais assustador. Em março de 2018, uma mulher preocupada contatou a polícia local da Cidade do México altas horas da noite, relatando sons inexplicáveis que emanavam do apartamento vazio acima do dela. O intrigante dilema surgiu quando ela estava sozinha em casa e o apartamento acima dela deveria estar desocupado. A polícia chegou rapidamente para investigar, mas a busca não revelou sinais de intrusos ou ladrões. Apesar disso, os policiais vivenciaram seus próprios encontros misteriosos, incluindo sons estranhos como pancadas e vozes fracas. Preocupados com a possibilidade de alguém estar escondido dentro da residência, eles contataram a sede e solicitaram que uma câmera CCTV pública próxima fosse apontada para as janelas do apartamento superior. O que a câmera CCTV capturou foi absolutamente surpreendente. Figuras fantasmagóricas de 3 crianças fantasmas espiavam pela janela, apesar de nunca ter havido crianças morando no apartamento e de a polícia não ter encontrado ninguém lá dentro. Quando a polícia saiu do local, o experiente oficial de segurança do edifício deu um passo à frente e compartilhou uma revelação arrepiante. Ele afirmou que esse mesmo fenômeno misterioso ocorre a cada 10 anos e que as pessoas que o testemunharam não têm ideia de quem ou o que são essas aparições fantasmagóricas. Um motorista de ônibus de San Antonio, nos Estados Unidos, não podia acreditar em seus olhos quando viu algo pequeno sentado no meio da estrada tarde da noite. Ele parou o ônibus e desceu, apenas para encontrar uma menina lá. O vídeo mostra um homem finalmente vindo buscá-la. Mas há quanto tempo o pobre bebê estava sentado ali? E se o motorista estivesse em alta velocidade e não a tivesse notado? Depois que este vídeo foi lançado, foi revelado que a mãe do bebê estava lutando para manter a custódia dela e de sua outra filha. Um usuário do Reddit capturou imagens de seu quintal após receber um alerta de sensor de movimento. Esta é uma aparição fantasmagórica ou apenas uma falha na câmera? O vídeo mostra a figura misteriosa parecida com um alienígena cinza e parece demorar alguns segundos antes de desaparecer novamente. Fenômenos paranormais capturados pela câmera costumam gerar debate. Os céticos sugerem que falhas na câmera, manchas nas lentes, desfoque de movimento ou névoa podem às vezes criar a ilusão de figuras sobrenaturais, mas isso ainda não explica por que o sensor de detecção de movimento disparou. A teoria mais popular sobre a identidade do que era isso é selvagem, é que estamos olhando para o fantasma de um alienígena por causa de quão translúcido ele parece. Se fosse apenas uma falha, por que também assumiria uma forma humanoide? Qual seria a sua reação se recebesse o mesmo alerta e visse essa figura no seu quintal? Você se mudaria ou acamparia no jardim para ter outro vislumbre dele? Um youtuber chamado Richard205 Maria carregou um vídeo em setembro de 2013, no qual ele afirma ter capturado algum tipo de demônio ou criatura branca na câmera em seu quintal. Ele já havia percebido isso no passado, então decidiu instalar uma câmera na esperança de um dia poder capturar a criatura diante das câmeras. Se reproduzirmos a filmagem em câmera lenta, vemos uma coisa branca voando para cima. Se reproduzir em tempo real, essa criatura é muito rápida e você mal consegue vê-la. Alguns acham que essa era a forma humana de uma bola de luz, enquanto outros dizem que se parece mais com um anjo. Em qualquer caso, parece que a maioria das pessoas nos comentários concorda de que é algo que não é deste mundo. Os críticos preferem dizer que foi criado em um computador com animação digital. Infelizmente, provavelmente nunca saberemos. Então só podemos adivinhar o que teria sido. Você sabe o que dizem sobre os animais muitas vezes terem uma conexão com o mundo paranormal?
Gatos e cachorros que parecem olhar tensos para a frente em algo que você não pode ver? Na Colômbia não era um animal, mas um ônibus começou a andar sozinho. Ao lado do ônibus estava um cachorro cujo instinto foi ativado. Enquanto ele reagia ao ônibus aparentemente possuído, outros cães se juntaram a ele e a atenção das pessoas foi finalmente atraída para o ônibus em movimento. Como você pode ver nas imagens de vídeo, você não pode ver ninguém sentado no banco do motorista. Então isso era um fantasma real movendo o ônibus? O que você acha? Ninja é conhecido como um dos streamers mais populares devido ao seu grande sucesso com o jogo Fortnite. Mas você sabia que uma vez ele experimentou algo assustador em sua casa? Ele compartilhou sua história no podcast H3. Uma noite, quando sua esposa não estava em casa, ele foi para a cama cedo. No entanto, seus cães começaram a agir de forma estranha e se tornaram extremamente sensíveis a alguma coisa. Mas segundo ele, do nada, eles voltaram a funcionar. Ele estava aparentemente com tanto medo que ele tirou sua katana. Além disso, um de seus espectadores viu algo estranho enquanto o ninja estava transmitindo ao vivo. É difícil ver, mas no canto superior esquerdo parece haver algum tipo de sombra se movendo. O que poderia ser isso? A casa dele é mal assombrada? O que você acha? Os Haunt Hunters, um grupo de indivíduos em busca do sobrenatural, fizeram uma parada no histórico Hits Theater em Tool, Utah. Este teatro, orgulhosamente situado na rua principal de Tool desde 1939, tornou-se objeto de inúmeras histórias misteriosas. No aprofundamento da investigação, uma das câmeras estrategicamente posicionadas dentro do teatro capturou a visão arrepiante de uma figura caminhando lentamente pelo corredor. Um dos investigadores, paralisado no lugar, observou a figura continuar seu passeio solitário. O que torna tudo estranho é que outra sombra se materializou, seguindo o mesmo caminho, virando para a direita antes de desaparecer misteriosamente como havia aparecido. Esta não é a primeira vez que o Hits Theater em Tool é assombrado por aparições fantasmagóricas. Dizem que é assombrado por 2 espectadores fantasmagóricos que aparecem depois que as luzes se apagam, como se estivessem assistindo a uma apresentação. Ao visualizar o vídeo em câmera lenta, os contornos distintos de 2 figuras humanas eram inconfundíveis. A seguinte mulher parece viver perto de uma floresta assustadora. Toda semana ela vê uma figura de preto andando para frente e para trás. Ela até tentou verificar a área, mas nunca encontrou ninguém. Ela também afirma que seus cães continuam latindo no quintal à noite quando ninguém está por perto. O que poderia ser isso? Acho que provavelmente teria me mudado há muito tempo. Você se lembra da onda de palhaços que varreu o mundo há alguns anos? Onde palhaços assustadores apavoravam as pessoas? Isso já era bem assustador, mas surgiram vídeos de um incidente em que um palhaço segurou a parte de trás de um ônibus em Detroit, nos Estados Unidos. Isso foi aterrorizante não apenas para todos na rua, mas também para as pessoas no ônibus. As pessoas ficaram alarmadas quando viram um palhaço tentando entrar no ônibus. Uma mulher que estava dentro chegou a dizer que não ousava sair do ônibus por medo. Esse espelho negro, com seu movimento aparentemente autônomo, tem a distinção de ser o único objeto do museu que desafia qualquer explicação. O proprietário original adquiriu numa feira paranormal perto de Columbus, e anos mais tarde, após o falecimento do proprietário, o museu obteve esse misterioso artefato. Ele contou uma experiência arrepiante de olhar para as profundezas sinistras do espelho. O espelho serve como um portal misterioso, oferecendo um vislumbre dos medos mais profundos daqueles que se atrevem a olhar para ele, ao mesmo tempo que absorve a sua energia. Os visitantes do museu testemunharam suas próprias transformações, envelhecendo diante de seus olhos e vendo piscadelas divertidas, sorrisos e até desaparecimentos repentinos. No entanto, o fenômeno mais relatado e perturbador é ver os seus próprios corpos sem vida olhando para trás, através do vidro reflexivo do espelho escuro. Vários visitantes relataram vislumbres perturbadores de suas próprias formas falecidas. Este poderia ser o oposto do espelho dos filmes de Harry Potter. Durante uma transmissão em maio de 2020, o Papa Francisco fez um discurso em algum lugar da cidade do Vaticano, perto da janela de um prédio do último andar. O Papa é o chefe da Igreja Católica e o bispo de Roma e tem deveres políticos e religiosos. Então, quando ele fez um discurso ao vivo na televisão, algo estranho aconteceu. Depois que o Papa fez seu discurso, ele voltou para dentro e desapareceu do nada. O Uploader afirma que o governo teria tentado remover todas as imagens do evento da internet. Por exemplo, se você pesquisar este discurso, encontrará apenas a versão oficial na qual não vê a parte onde ele desaparece. A razão mais explicável seria que o Papa era um holograma,
Um holograma é uma tecnologia que transforma uma pessoa em uma imagem tridimensional na forma de um filme ou sensor. Em 2014, eles fizeram uma versão em holograma de Tupac se apresentando no festival de música de Coachella. No entanto, nenhuma declaração foi feita de que eles usariam hologramas do Papa. Então este momento permanece muito assustador e sem resposta. Na história a seguir, um motorista de ônibus escolar desmaiou enquanto dirigia. No vídeo, podemos ver onde uma criança viu isso, pensou com clareza e imediatamente correu para o volante do ônibus. Graças a essa ação, ele é considerado um herói e, ao fazê-lo, salvou a vida de todos no ônibus. Ele conseguiu parar o ônibus com total segurança. Quando perguntado um pouco mais tarde como ele sabia agir tão rápido, o menino disse que tinha acabado de ler um livro de super-heróis em que o herói fazia exatamente a mesma coisa. Quão incrível, não é? Em 5 de julho de 2019, um streamer chamado Shinova estava cantando enquanto tocava piano quando seu canto foi repentinamente interrompido por um violento tremor em seu quarto. Sua guitarra e outros equipamentos de streaming começaram a tremer e todos em seu bate-papo pensaram que havia um terremoto. Mais tarde, ficou claro que era um terremoto com magnitude 7.1. Embora a Califórnia, onde ele mora, esteja acostumada a terremotos porque são muito comuns, isso não torna nenhum objeto em seu quarto que vibra violentamente menos aterrorizante. Nova, portanto, sai rapidamente da sala. Os telespectadores de seu stream assistem ela sair sem desligar seu stream. Mas depois de alguns segundos o tremor felizmente para, e ela, felizmente, estava bem. Este vídeo de uma figura escalando uma parede pode ser um dos vídeos mais assustadores e arrepiantes que existem online. Se você pensou que seria legal escalar uma parede vertical como o Homem-Aranha, realmente não é. É assustador, especialmente quando você está escalando o muro de uma igreja como esta mulher, que só pode ser descrita como possuída. No entanto, há muitas questões aqui. Quem é essa mulher? Por que ela estava lá? E o que ela está carregando? A sensação de estranheza ao ver alguém rastejar de 4 de maneira animalesca pode ser atribuída a uma combinação de fatores psicológicos e evolutivos. Uma teoria sugere que o efeito do Vale Misterioso entra em ação. O Vale Misterioso refere-se ao desconforto ou desconforto experimentado ao encontrar algo que se parece muito com um ser humano, mas que não chega a ser convincentemente humano. O que você acha que está escalando uma parede aqui? E quais poderiam ser as razões por trás disso? Seja o que for, é muito assustador e esperamos nunca encontrar nada parecido na vida real. Esses garotos estavam andando perto de uma área desconhecida de colinas, quando de repente encontraram 4 pessoas vestidas completamente de branco. De acordo com os meninos, eles estavam caminhando em direção a uma floresta densa. Eles acham que pode ter sido algum tipo de culto. Muito assustador se quer saber. O que eles estariam fazendo lá? O que você acha? Você está sentado em um ponto de ônibus esperando seu ônibus quando o inimaginável acontece. Uma invasão alienígena acontece bem diante de seus olhos. Neste vídeo, um OVNI gigante passa no céu e então um tigre corre em sua direção e robôs vêm correndo em sua direção. Você seria apenas uma das pessoas esperando o ônibus quando isso acontecer. Que bom que isso não é real e foi apenas uma campanha de Pepsi Max que usou a tecnologia de realidade aumentada do outdoor do ponto de ônibus. Qual desses momentos teria te assustado mais? Não há explicação terrena para o que acabou de passar de 4 em frente a uma câmera de vigilância em Surandi, em Tamil Nadu. A pessoa que compartilhou este vídeo originalmente acreditava estar olhando para um fantasma, mas outras pessoas nos comentários acreditam que a figura se parecia mais com uma criatura parecida com Skinwalker. Se for um fantasma, será severamente distorcido pela câmera. Tamil Nadu, o local onde isso ocorreu, tem uma rica história e folclore em torno dos espíritos, especificamente dos espíritos das estradas. Os espíritos das estradas referem-se a lendas urbanas que cercam rodovias ou estradas mal assombradas, e isso pode ter sido uma delas no vídeo? Essas lendas geralmente envolvem rumores e relatos de aparições fantasmagóricas, caronas fantasmas, figuras fantasmagóricas, rodovias repetidas e outros fenômenos sobrenaturais. As histórias dos espíritos da estrada também variam de acordo com a região e muitas vezes incluem mistérios não resolvidos ou encontros sobrenaturais. Exercitar e treinar seu corpo é sempre bom para a sua saúde, mas se formos acreditar neste vídeo, alguns fantasmas também gostam. O vídeo foi carregado em janeiro de 2020 na página de Mohamed Soleiman no Facebook. Vemos uma área externa com alguns equipamentos de ginástica
Está bastante escuro lá fora e Mohamed parece ser a única pessoa por perto. Quando viu a máquina de fitness em movimento, decidiu pegar o telefone para filmar. Como o dispositivo se move para cima e para baixo, não me parece que isso seja feito por uma corda, mas não há ninguém por perto. Então como isso é possível? Alguns acreditam que foi um djinn. Djinns são fantasmas ou demônios invisíveis e poderosos do folclore árabe. Eu mesmo não tenho ideia do que poderia ter sido. Se você tem alguma ideia, me deixe saber nos comentários. A mãe natureza também pode ser bastante assustadora. Em março de 2012, um enorme tornado atingiu um ônibus escolar em Henryville, Indiana. Momentos antes, o motorista e os alunos que estavam a bordo foram evacuados. Como podemos ver no vídeo, o tornado jogou o veículo como um brinquedo contra um prédio. Isso mostra o quão destrutivos os tornados podem ser. Você já experimentou um tornado? Conta aí nos comentários. Um dos momentos de transmissão ao vivo mais assustadores de todos os tempos pertence ao Common 167. Neste vídeo, o streamer afirma ter capturado um fantasma na câmera. Olhando para o vídeo, você acredita que esse seja o caso? Se você mantiver os olhos no lado esquerdo da tela, verá algo se movendo. Não sei se isso é um fantasma ou de que outra forma isso poderia ser explicado. Se desacelerarmos o vídeo, você poderá ver que existe algum tipo de teia ou mecha de cabelo de um fantasma. O que você acha? Poderia haver coisas paranormais acontecendo em sua casa? Qual seria a sua reação se ouvisse uma voz na floresta dizendo: "Estou te vendo"? Este youtuber decidiu passear por uma floresta claramente assombrada. Enquanto caminha, ele tem a nítida sensação de estar sendo observado. Menos de 15 minutos depois, ele ouve uma voz sussurrando as palavras "Estou vendo você". O que torna isso ainda mais assustador é como você quase poderia jurar que a voz ecoa pela floresta deserta e vazia. É como algo saído de um filme de terror, especialmente um como o Projeto Bruxa de Blair. Existem dois cenários aqui. Poderia ter sido a voz de outro campista ou poderia ter sido um fantasma seguindo o youtuber. O que você acha? Assistir ao vídeo a seguir poderá deixá-lo bastante paranoico. Um homem notou algo na abertura da ventilação. Quando ele inspecionou, descobriu que havia uma câmera escondida. Ele desenroscou a moldura da ventilação e puxou o cordão em direção a ele. E de repente o cordão foi cortado. Isso deve ter sido assustador, quando alguém está te observando em sua própria casa. A natureza é muito bonita até você ver sua fúria com seus próprios olhos. Você pode pensar que os ônibus não podem simplesmente ser movidos. Na verdade, o ônibus médio pesa entre 10 mil e 25 mil quilos. Ainda bem que este ônibus não tinha passageiros a bordo quando o incidente ocorreu. Depois de uma forte tempestade e chuvas incessantes no norte da Índia, este ônibus foi arrastado como se não pesasse nada. O ônibus flutuou nas águas do rio Beas, no estado de Himachal Pradesh. Você pode ver nas imagens de vídeo como a água furiosa arrastou violentamente o ônibus. Jimmy Jimenez é um explorador urbano que um dia decidiu viajar para uma cidade fantasma abandonada nas montanhas do México. A certa altura ele se depara com uma casa abandonada e aparentemente fortificada e decide entrar com determinação. Ao entrar, Jimmy descobre uma casa abandonada envolta em camadas de poeira e sujeira com restos de vidas esquecidas. À primeira vista, nada parece fora do comum, mas como a atenção de Jimmy é momentaneamente desviada, vemos no canto da entrada uma boneca numa cadeira voltada para baixo. Nesse momento, nada de extraordinário acontece, mas quando Jimmy mais tarde retorna ao mesmo lugar, o boneco fica subitamente de pé com um olhar fixo nele como se observasse silenciosamente cada movimento seu. Sem saber dessa transformação perturbadora, Jimmy sai de casa alheio ao encontro inexplicável que acabou de capturar. É importante notar que o vídeo forma uma sequência ininterrupta, sendo audíveis apenas o latido de um cachorro vadio ao longe e os próprios movimentos de Jimmy. Não há outros sons, passos ou sinais de movimento perceptíveis, deixando o evento um mistério inexplicável. Este próximo vídeo foi filmado por um youtuber russo chamado Threat, em setembro de 2016. A descrição afirma que ele descobriu uma criatura desconhecida em uma floresta russa e que a capturou com sua câmera de smartphone. Como você pode ver, a certa altura ele tropeça em um buraco no chão, que foi tapado com tábuas de madeira. Quando ele dá uma olhada no que está escondido lá, ele de repente vê uma estranha criatura com olhos azuis. O vídeo tem 2.300 curtidas com apenas 70 não curtidas, o que na minha opinião mostra que pode ter sido real. Se o vídeo fosse falso, provavelmente teria recebido muito mais marcações de como não gostei.
O que essa criatura poderia ter sido, eu não sei. Deixo isso para você decidir. Talvez tenha sido o avistamento de um fantasma ou animal que não podemos ver no escuro, ou apenas uma criatura inexplicável. Na madrugada do dia 16 de agosto de 2019, Rachel Mogg, funcionária de uma boate, se viu imersa nas imagens de segurança de dentro do local. O que ela viu no vídeo foi absolutamente assustador. O clube já estava fechado e Rachel tinha certeza que não havia mais ninguém lá dentro. No entanto, o vídeo gravado contava uma história diferente, deixando Rachel perplexa ao ver o ser assustador vagando por aí. Segundo Rachel, o vídeo não revelou uma pessoa comum. Em vez disso, a figura capturada pelas câmeras de segurança parecia ser uma entidade diminuta, chamando imediatamente a atenção de Rachel e seus colegas. Tinha uma aparência marcante, não deixando dúvidas de que estavam presenciando algo extraordinário. Enquanto Rachel e suas amigas analisavam o vídeo, ficaram surpresas com o que viram: uma figura translúcida caminhando cautelosamente em direção à pista de dança. A presença misteriosa parecia incerta, como se estivesse pensando em entrar na própria pista de dança. Rachel está convencida de que algo sobrenatural foi capturado pela câmera naquela noite. Se foi uma aparição fantasmagórica ou qualquer outra coisa, permanece um mistério. O popular jogador de futebol Neymar adora fazer transmissões ao vivo para muitos torcedores nas horas vagas. Neste vídeo, ele joga um jogo de terror durante o Halloween com alguns de seus amigos. Neymar está cercado de enfeites de Halloween, e alguém lhe disse para dar uma olhada por cima do ombro. Vemos alguém atrás de Neymar com uma máscara de monstro, e ele matou o jogador de futebol de susto. O jogador de futebol de 28 anos parecia assustado de verdade. No entanto, o homem mascarado caiu na gargalhada junto com o resto do tweet, e revelou que era apenas uma piada. O homem por trás da máscara era seu bom amigo Gil Cebola. Como você reagiria se seu amigo te assustasse assim? Diz aí nos comentários. Essa TikToker, que afirmou morar sozinha, fez uma pergunta simples para a internet: você também vê esse rosto? A resposta foi impressionante, pois os espectadores disseram à TikToker que parecia que havia outra pessoa na casa dela. Se inicialmente você achar que não vê o rosto, espere um momento até que ela apareça na janela acima da porta. O aspecto mais perturbador dessa presença não é um susto repentino. Imagine uma figura de altura extraordinária aparecendo gradualmente diante de seus olhos, e sua presença por si só é suficiente para causar arrepios na espinha. E você sabe que está em apuros quando até o gato vê. É sua estatura imponente que lhe permite se manifestar de maneira tão deliberada e sem pressa. Com que rapidez você se mudaria? Um ônibus escolar em Arkansas, Estados Unidos, estava fazendo um desvio uma manhã de quinta-feira, quando um homem de 22 anos sequestrou o ônibus. O que se seguiu foram 20 minutos mais aterrorizantes de qualquer pessoa envolvida no incidente. A bordo estava o motorista do ônibus junto com 11 alunos do ensino fundamental, enquanto 10 carros da polícia o perseguiam. Deve ter sido uma visão bizarra ver tantos carros de polícia perseguindo um ônibus escolar. A perseguição acabou e o sequestrador foi preso. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. Andy Milonakis é um ex-ator americano que hoje transmite ao vivo no Twitch. Sentado à mesa de um restaurante, um morador de rua se aproxima dele e lhe oferece um pirulito. Andy pode parecer um adolescente, mas na verdade ele tem 45 anos, e quando percebe que o homem tem mais intenções e quer levá-lo para sua casa, Andy tenta fugir. Se você estivesse assistindo a transmissão ao vivo, você ficaria realmente arrepiado, especialmente quando o homem lhe disse que ele acabou de sair de uma instituição psiquiátrica. No entanto, Andy permanece calmo porque há muitas outras pessoas por perto, mas se isso acontecer com você, a melhor coisa a fazer provavelmente é fugir o mais rápido possível. Antes de entrar nesse museu, você deve assinar um termo de responsabilidade reconhecendo os possíveis encontros com fantasmas invisíveis ou mesmo ataques. O Museu Assombrado de Zak Bagans ganhou atenção nacional com muitos relatos de visitantes que afirmam ter encontrado espíritos e às vezes até mesmo possuído. Esse museu serve como terreno fértil para a energia sobrenatural e forças das trevas. Cada sala é adornada com artefatos e itens de arrepiar a espinha que pertenceram a líderes de cultos e infames assassinos em série. No entanto, entre todas as relíquias possuídas e quartos assustadores, há um em particular que requer cuidado extra, o quarto de Peg. Neste vídeo arrepiante, uma mulher visitante tenta entrar no quarto de Peg, mas é interrompida abruptamente. Ela conta que sentiu uma força inexplicável empurrando seu peito que foi muito intensa. O próprio Zak confirma que Peg vem causando danos a indivíduos inocentes há anos.
Esta entidade malévola ganhou notoriedade pela sua capacidade de induzir ataques cardíacos quando não é tratada com respeito. No vídeo a seguir, uma TikToker chamada Ana estava prestes a explicar algo sobre uma bebida. Mas quando ela olhou para o telefone, viu a cortina se movendo ao fundo. Ela bravamente se levantou e virou a cortina de lado, mas não havia ninguém para ver. O que poderia ter sido isso? Um amigo a enganou? Ou a casa dela seria assombrada? Com uma boca de tubarão cheia de dentes amarelados, olhos projetados e os maneirismos de alguém prestes a dar uma mordida no cérebro de alguém, você não quer se sentar ao lado de um cara desse no ônibus. Esta foto teria sido tirada em São Francisco durante uma viagem de ônibus à noite. Quem tirou essa foto não poderia deixar esse momento passar sem documentar o homem de aparência estranha. O homem assustador no ônibus também foi comparado ao vilão de Homens de Preto, Boris o Animal. Dustin Lee Frazier, um TikToker vindo dos Apalaches, capturou uma aparição arrepiante enquanto conversava no Snapchat com um amigo durante o trabalho. Em seus vídeos ele relata vários sintomas que acompanham a possessão demoníaca. Ele revela uma sensação incessante de fadiga enquanto o sono tranquilo lhe escapa. Ao acordar, ele descobre hematomas inexplicáveis em seu corpo e, na tentativa de capturar seus encontros aterrorizantes, especula que pode estar sendo assombrado por um skinwalker. Enquanto Dustin navega por vários edifícios, ele captura momentos em que algo ameaçador se esconde atrás dele. Torna-se evidente que essa busca não se limita apenas ao domínio físico. Ele confessa sentir náuseas regularmente, não encontrando alívio em nenhum medicamento. O que você acha que é isso? Possessão demoníaca ou skinwalker? Neste vídeo enviado pelo usuário do YouTube Dear Woman, em 2017, vemos uma mulher voando sobre um rio em uma tirolesa. Este não é um rio qualquer, estaria cheio de crocodilos gigantes. Não tenho ideia de por que foi decidido pendurar uma tirolesa aqui. Felizmente a mulher tinha boa pegada, mas se algo der errado e ela cair, a tirolesa não parece muito segura para mim. De qualquer forma, em algum momento você vê um enorme crocodilo pulando da água. O crocodilo provavelmente queria um lanche saboroso, mas felizmente a tirolesa era autossuficiente e ela havia retraído as pernas para que o crocodilo não pudesse alcançá-la. Ainda assim, eu nunca ousaria sair de uma tirolesa que passa por um rio cheio de crocodilos. Você ousaria? Diz aí nos comentários. Se você é um caçador de emoções e um fã do paranormal, então este passeio de ônibus é para você. Bem-vindo ao passeio do ônibus fantasma em Londres, onde você literalmente faz um passeio para o lado sombrio. Criado pela London Necrobus Company, o passeio do ônibus fantasma leva você pelas atrações mais assustadoras de Londres, incluindo a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres e a Catedral de Westminster. Para combinar com a atmosfera assustadora, o ônibus é pintado de preto meia-noite. A bordo estão atores para contar histórias assustadoras sobre os fantasmas mais assustadores de Londres e pedaços sombrios da história que ninguém lhe contou antes. Hackful era um popular streamer e jogador de esportes eletrônicos do Twitch. Ele tinha uma reputação mundial por suas habilidades e realizações no World of Warcraft. Enquanto transmitia ao vivo à noite na vida real, ele percebeu que a certa altura estava sendo seguido por um homem mascarado. Hackful virou a câmera para que os fãs que assistiam à sua transmissão pudessem ver o que estava acontecendo. Todos pareciam concordar que ele estava sendo seguido, mas só para ter certeza, ele se virou para ver o que o homem estava fazendo. Assim que respirou aliviado, ele ficou chocado, porque o outro homem também se virou. Hackful então decidiu fugir, e podemos ver o homem correndo atrás dele. Felizmente, o homem acabou se revelando um fã, mas mesmo assim, é claro, este é um momento bem assustador, não acha? Helltown, antes conhecida como Boston Township, é um lugar repleto de mitos e lendas arrepiantes, pontos de eventos sobrenaturais, cultos de adoração ao diabo e até mutantes bizarros tecem uma tapeçaria assustadora em torno dessa cidade abandonada. Apesar da reputação da cidade, o youtuber Urbex Hill decidiu mergulhar nos mistérios de Helltown. Ao entrarem no que parecia ser um velho celeiro, seus sentidos foram imediatamente perturbados pela visão de uma corda fantasmagórica balançando silenciosamente na escuridão. Mas quando de repente ouviram uma voz assustadora, as coisas ficaram muito estranhas. Ouça! Urbex Hill tentou seguir a voz, mas não conseguiu descobrir o que era. O que torna esse momento tão assustador é que a história de Helltown remonta às tribos nativas americanas, especialmente ao Lenape.
A tribo Lenape foi forçada a abandonar suas terras ancestrais após o Tratado de Easton, em 1758. Essas tribos deslocadas buscaram refúgio na área hoje conhecida como Boston, Ohio, estabelecendo-se lá na década de 1770. Infelizmente, a violência da Guerra Revolucionária Americana, em 1782, levou ao assassinato impiedoso de 96 índios Lenape por uma milícia americana. Desde então, ocorrências paranormais ocorrem nesse local, incluindo um vídeo de Urbex Hill, onde ele encontra um par de olhos olhando para ele à distância. Se você não gosta de bonecas, então é melhor pular o vídeo a seguir. Neste vídeo, Holly Armstrong realmente afirma que a boneca em seu armário está possuída. A reação dela parece crível. Quero dizer, é muito assustador que as pernas da boneca de repente comecem a se mover. Poderia estar realmente assombrando a casa dela? O que você acha? Este homem chamado Glorioso tem um dos trabalhos mais perigosos do mundo: dirigir nas rotas de ônibus mais traiçoeiras do mundo. Desde os 12 anos ele dirige pelos Andes. Agora, mais de 5 décadas depois, sua experiência o serve em seu confronto diário com o destino. Sua rota o leva a mais de 1000 metros ao longo de uma estrada chamada Assassina de Cavalos, cheia de curvas fechadas que certamente parecem inadequadas para um ônibus. O risco de cair no abismo aumenta à medida que a estrada avança. No entanto, há um ditado dos moradores desta área peruana que diz: é melhor chegar um pouco tarde demais neste mundo do que cedo demais no outro mundo. Há uma boa chance de você ter tido uma boneca como brinquedo da infância. Conforme você envelhece, essas bonecas podem ficar bem assustadoras, porque elas apenas olham para você e ficam paradas. Existem centenas de histórias e até vídeos na internet de bonecas que começaram a se mover do nada. Um youtuber chamado SpookLinks achou uma boa ideia comprar uma boneca assustadora da internet. Nos dias seguintes, ele filmou todos os eventos. Quando ele está jogando com seu amigo, você pode ver que a boneca se move lentamente para frente. Mas a parte mais assustadora é quando ele pendurou a boneca no corredor perto de seu quarto. A mão da boneca se move para cima de forma muito realista. Não tenho ideia de como isso pode ser explicado. O que você acha? Um ponto de ônibus vazio no meio da noite não é um lugar em que você quer ficar sozinho, especialmente quando uma figura misteriosa e assustadora com braços longos está esperando por você lá. Se você vir isso, você definitivamente gostaria de correr para outro lado. O Homem no Ponto de Ônibus é uma história de Trevor Henderson e vemos a figura assustadora parada no ponto de ônibus à noite. A história conta que uma mulher queria pegar o ônibus para casa, quando a figura assustadora estava esperando por ela. No final, ela decidiu que caminhar para casa era uma opção bem melhor. Na transmissão a seguir, 3 amigos estão jogando quando de repente algo assustador acontece. Eles estavam conversando quando um deles percebeu algo ao fundo. Observe o que acontece perto do manequim. Como você pode ver, uma mala saiu do nada como se houvesse uma força invisível dentro do manequim. O homem pergunta se os outros também viram isso e, para sua surpresa, um deles até ouviu um som. Infelizmente não se sabe muito sobre este vídeo, mas parece que sua casa pode estar assombrada. Você acha que esse é o caso? E você acredita em fantasmas que podem mover coisas? Ou o que mais poderia ter sido? Existem inúmeras histórias de cineastas alegando que seus sets de filmagem eram assombrados por fantasmas ou que encontraram estranhas coincidências durante e após a produção. Por exemplo, dizem que o filme The Omen, de 1976, foi atormentado por uma série de acontecimentos infelizes, levando a rumores de uma maldição. Um homem no Reddit chamado Or Air Oasis estava assistindo a uma entrevista recente com Johnny Depp no Festival de Cinema de Cannes, apresentando seu filme de 2023, Jane du Barry, mas durante esse evento algo estranho foi capturado pela câmera. A certa altura, uma figura escura passou pela câmera, chamando brevemente a atenção. Enquanto alguns espectadores o consideraram um transeunte, outros ficaram intrigados com seu movimento anormalmente rápido, possivelmente indicando uma potencial presença sobrenatural. As sombras, conhecidas por sua capacidade de se mover pelo espaço em um instante, são frequentemente descritas em histórias arrepiantes. Poderia essa figura misteriosa capturada inadvertidamente no vídeo ser um desses seres indescritíveis? O que você acha? O vídeo seguinte do TikTok foi filmado por 2 irmãos chamados Parabros. Eles estavam em um cemitério quando um deles viu uma cripta que tem uma pequena abertura, mas o que acontece a seguir é muito assustador de ver. You see that? Almost.
Se você estava com medo, você não é o único, mas felizmente não era real, mas encenado. De fato, nos comentários os Parabros revelaram que eventualmente vão expor como fizeram. As chances de encontrar um ônibus escolar abandonado e assombrado são pequenas, mas aqui temos alguns youtubers que tropeçaram em um ônibus escolar amarelo no meio de uma floresta. O lado de fora do ônibus parece assustador como o inferno. O ônibus também foi pichado com os dizeres ônibus palhaço. O interior do ônibus também é bastante assustador, já que o ônibus que foi tomado pela natureza parece perturbadoramente vazio. As pessoas nos comentários dizem que viram fantasmas aparecendo de repente no vídeo e luzes misteriosas se movendo atrás das árvores. Qual você acha que foi o motivo para esse ônibus ser deixado assim? TikToker Kate Gellinger geralmente envia vídeos fofos de seus gatos, de seu periquito Jasper e de sua cadela Lucy. Mas em 22 de abril ela compartilhou um vídeo que causou arrepios na espinha dos espectadores. No vídeo, Cat explica que ouviu um barulho estranho vindo de seu quarto. Tudo começa com um estrondo inexplicável capturado pela câmera vindo de seu armário. Mas os acontecimentos perturbadores não param por aí. A cadela de Cat, Lucy, começa a agir de maneira estranha perto das portas do armário, aumentando a crescente sensação de desconforto. O armário se abre novamente misteriosamente, acompanhado por um som de arranhão que assusta Lucy, fazendo-a fugir rapidamente do quarto. Determinada a capturar outras atividades estranhas, Cat configura uma câmera infravermelha para gravar à noite enquanto ela dorme, na esperança de capturar as portas do armário se movendo sozinhas. Quando ela confere o vídeo no dia seguinte, fica surpresa com o que descobre. À medida que as portas do armário se abrem sozinhas, uma estranha névoa branca parece emanar delas. À medida que a noite se aproxima, a intensidade dos eventos aumenta. Mais uma vez, Cat ouve sons de arranhões, fazendo com que seu cachorro saia correndo da sala com medo. No segundo vídeo, você pode ver as portas do armário se abrindo como se estivessem sendo empurradas de dentro por uma força invisível. Qual foi o momento mais assustador que você já viveu? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.